Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um canal. Não. Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Gui Roscov. Gente, hoje quero trazer um assunto que, mais uma vez, não é tão fácil de eu formular ele, deixar bonitinho para uma postagem no Instagram. Principalmente eu, um profissional que estuda muito, coloca em prática, vê as dificuldades que é tirar a teoria e colocar em prática. Então é difícil de deixar isso bonitinho para uma postagem no Instagram. É melhor esse espaço aqui com vocês no YouTube. Lembrando que isso é voltado tanto para profissionais da área da educação física, que são profissionais que eu ensino, que eu dou mentorias, que eu dou cursos, quanto para você, que seja um aluno, um leigo, que não é um profissional da área, que pratica musculação. Esse vídeo é sobre uma questão bem comum, de certa forma, que acontece na nossa área, que é quando o aluno não faz o que a gente prescreve, ele por conta própria muda um monte de coisa nos treinos dele. Então hoje eu vou estar trazendo aqui uma situação real que aconteceu comigo, a maneira como eu lidei, formas como no passado eu lidei de uma maneira errônea, ou pelo menos não tão sensata como deveria ser, e olha que eu tenho uma fama bem ruinzinha quanto a isso, tá gente? E como que deu certo, a aluna acabou acatando o que eu falei, ela gostou, ela achou interessante e eu vi o lado positivo, que então eu vou estar trazendo aqui para vocês hoje, certo? Eu sempre falo que muitos profissionais não têm a maestria de fazer uma boa prescrição de treino, ou então eu falo que prescrição de treinamento é uma arte. Muitos não saberiam explicar todos os mínimos detalhes de por que está prescrevendo aquele exercício, aquele treino, aquele número de séries, aquele número de repetições, daquela forma, limitando ou buscando uma maior amplitude de movimento. Só que quando a gente consegue explicar para o aluno todos esses mínimos detalhes, a gente eleva o nosso valor como profissional. A gente acaba mostrando uma maestria, uma qualidade muito grande no nosso trabalho, que a gente realmente estuda e como que isso vai ter um desfecho diferente no objetivo que o aluno está buscando. Então foi mais ou menos essa situação que aconteceu agora, eu vou compartilhar aqui com vocês para explicar melhor. Pessoal, então aqui eu tô com a conversa aberta com essa aluna. Lembrando que isso daqui eu pedi autorização para ela, certo? E então ela autorizou, tá tudo certo, não tem problema nenhum. Galera, aí aqui é o seguinte. Primeiro de tudo, gente, eu quero que vocês compreendam uma coisa que é a seguinte. Eu sempre falo que um treino pode ser muito bem feito, muito bem elaborado, prescrito na teoria, mas na prática é que ele vai se mostrar o realmente diferencial da pessoa ter resultados com este treino ou não. Eu falo assim, ó, muito além de o que você está fazendo, é como você está fazendo. E é baseado nisso que em alunos de consultoria online eu faço muita questão de receber os vídeos deles executando seus exercícios. Porque é a partir disso que eu consigo conhecer melhor esse meu aluno, é a partir disso que uma consultoria online, uma prescrição de treino à distância acaba funcionando. É assim que eu conheço ele, eu acabo sendo cada vez mais preciso na prescrição de treinamento. Se não for assim, eu estou sendo aleatório, eu estou prescrevendo algo que poderia servir para qualquer pessoa. Eu não estarei dando uma orientação mais direcionada e individualizada. Então aqui essa aluna já estava há algum tempo com o treino, me mandando algumas atualizações, a gente seguia conversando, pedi protocolos das fotos e vídeos dela, e até que chegou o momento onde a gente iria trocar, ela me relatou que estava com dificuldade de fazer gravação dos vídeos, mas quando a gente consegue ter uma frequência de feedbacks constantes e ela vai relatando algo que eu julgo positivo, com base em vários controles que eu acabo fazendo, eu não vejo uma real necessidade. Porém aqui neste áudio, ó gente, quando ela me mandou, que era quando eu já iria trocar o treino dela, ela me relatou que ela tinha trocado um monte de exercício ou variações de exercícios com base no que não era o que eu estava prescrevendo. E vamos lá, muitos de vocês profissionais de educação física que estão assistindo isso agora já passaram por isso. É meio revoltante pra gente, a gente fica indignado. E vocês, alunos, muitas vezes acabam fazendo, e entendam, gente, a depender do profissional, eu não posso falar com base em todos, existe motivos muito específicos para que o treino seja feito exatamente daquele jeito como está prescrito por um tempo mais duradouro, sem nenhuma alteração. Então isso de fato acaba sendo às vezes meio revoltante para nós, mas é por um bom motivo, gente. É porque se vocês contrataram a gente vai prestar um serviço para vocês, tem que ser nesses mínimos detalhes, certo? E aqui ela me informou essas várias coisas diferentes. E o Guilherme do passado, pessoal, já brigou com muito aluno. O Guilherme do passado já demitiu o aluno. Eu demitiria hoje em dia caso chegasse em algum motivo iguais aos do passado. Mas entendam que dessa vez eu pensei bem, tomei todo o devido cuidado na hora de mandar mensagem, porque as pessoas realmente às vezes não sabem, e foi o que aconteceu com essa aluna. Após eu mandar o que eu mandei para ela, ela ficou super contente, compreendendo, e ela falou: Gui, eu fiz consultorias outras vezes e não era assim.
Eu não sabia, eu fiquei bem feliz, gostei bastante da explicação que tu deu. Meu marido também gostou bastante. Parece que ele estava já falando para ela há algum tempo que ela tinha que me falar que ela estava fazendo coisas diferentes. E, enfim, eu achei legal, achei interessante. Então eu vou mostrar, eu vou pular o áudio dela. No áudio ela só fala tudo que ela mudou, mas eu vou deixar o meu áudio para vocês escutarem, para vocês verem exatamente tudo que eu falei. Ó, são 4 minutos de áudio. Eu não vou acelerar ele para vocês prestarem atenção nos mínimos detalhes, certo? Luana, bom dia. Entendi. Tá, então, na verdade, tu mudou muita coisa que influencia em muitas outras no treino. Exatamente tudo que tu trocou foge bastante do meu controle, mas eu vou te explicar um por um para tu entender, tá? Primeiro ali o do serrote. O grande dorsal e, sobretudo, os músculos do core, do abdômen, eles influenciam nas rotações ou anterrotações. Se tu fez a remada cavalinho com os dois braços ao mesmo tempo, tu tanto não trabalhou um aumento da flexibilidade da tua cadeia posterior, que eu queria ter desenvolvido nesse período, quanto a gente não trabalhou a força desses músculos rotadores. O grande dorsal, ele vai se originar lá da face tóraco-lombar, ele vai fazer uma conexão contralateral com o glúteo máximo, né, no caso do outro lado. Então, tinha que ser único e exclusivamente esse exercício, eu ver nos vídeos, para ir ajustando. A puxada, e tem esse detalhe ali, talvez a gente tenha pecado. Eu sou um profissional, gente, que muitas vezes eu não prescrevo exercícios abdominais de uma maneira isolada. Eu sinceramente não vejo uma necessidade tão grande assim quanto muitos apontam. Mas eu assumo que isso pode ser uma preferência minha. Muitas vezes, se o aluno quer e faz muita questão, eu vou prescrever para agradar ele. Mas com base em eu não achar necessário prescrever tanto ele de uma maneira isolada, é por conta desse detalhe de alguns exercícios como esse. Na ocasião, o famoso serrote. O serrote, pessoal, ele vai impor um torque rotacional na coluna e parece que os oblíquos, sobretudo o core, eles vão atuar como anterrotadores ou fazendo leve rotação. Eles vão trabalhar para estabilizar melhor o movimento. Só que tem que ser nesses parâmetros. Esse tipo de exercício, com as bases de suporte específicas que eu prescrevo, não pode ser feito em máquina. Se for fazer bilateral, já corta esse torque rotador. Então são todos mínimos detalhes que eu consigo justificar. Por que eu quero que essa aluna faça desse jeito? Se vocês explicarem isso para o aluno de vocês, eu acredito que ele vai ver mais valor nos seus serviços. Vamos continuar aqui. Essa questão do peso, né, da massa que tu utilizou, é por conta de não ter o suporte em cima dos teus joelhos. Mesmo que às vezes a gente sinta ou não sinta o músculo trabalhando num determinado exercício, isso não é necessariamente um parâmetro muito bom para a gente se guiar. Até porque se tu fica muito tempo sob tensão, né, tu chega mais próximo de uma fadiga com uma sobrecarga muito baixa, tu estaria trabalhando muito mais resistência, e se nesse período o objetivo era desenvolver a força máxima, a gente acabou perdendo isso também. Aqui no contexto, gente, ela trocou o exercício puxada alta normal por uma variação no cross, que ela diz que sente mais. O que eu expliquei? Eu sinceramente acho que muitas vezes muitos indivíduos pecam nessa subjetividade de sentir o músculo trabalhar mais. E às vezes, simplesmente fazer com maior sobrecarga, mesmo, tô sentindo muito os braços na puxada, não importa, vamos fazer por um tempo, mesmo que tu sinta, não significa que esse músculo está trabalhando e o que tu não sinta não esteja. Então foi basicamente o que eu quis dizer ali para ela, esse tipo de cuidado pra gente ter, porque o diferencial da puxada é ele prender tuas pernas embaixo para tu trabalhar com uma sobrecarga mais alta, coisa que não daria para fazer no crossover. Na polia, né, enfim, uma polia móvel e tal. Ok, eu compreendo que esse detalhe que eu falei vai acontecer na sua grande maioria com homens, talvez nem tanto com mulheres, mas eu não posso subestimar o nível de força desse meu aluno ou aluna que eu ainda não vi os movimentos. Entendem? Vamos seguir. Daí o hack com agachamento livre, né? Vamos lá. O hack ele impõe uma sobrecarga de atrito nos extensores do joelho, aumentando a compressão ali no mesmo, e principalmente tira o glúteo da ação. Para vocês entenderem, aqui ela trocou o agachamento livre, que eu queria desafiar a estabilidade dela. Gente, padrão motor de agachamento tem que trabalhar com o agachamento livre, pensando em melhorar esse gesto motor. Na ocasião, ela faz a prática das corridas, eu quero melhorar a estabilidade dela, certo? Então eu tenho esse cuidado e essa preferência como profissional de desenvolver outras valências através de movimentos livres, não ficar dependentes de máquina. E sobretudo o hack, que foi o que ela substituiu,
impõe essa maior sobrecarga de atrito nos pés, a depender da máquina, da ergonomia, da antropometria da pessoa, né? O tamanho da tíbia, o tamanho do fêmur, o tamanho do tronco dela. Mas em geral eu tô explicando por que eu não queria que ela trocasse. Seguimos. O equilíbrio. Então, se tu não agachou livre e agachou numa máquina guiada, a gente não trabalhou nada do que eu tinha planejado. Tiramos um torque potencial aí para glúteo, a gente não utilizou a força que eu queria desenvolver da tua coluna, de estabilizadores do core. E aumentou um pouco mais a demanda no quadríceps, num momento que a gente não queria, não desejava. O de bíceps era uma rosca alternada no banco inclinado, né? Então eu trabalharia com o teu bíceps. Ela trocou por uma rosca 21, tá, gente? Uma técnica de repetições parciais. A intenção de ter um desfecho de que teu ombro tolere maiores sobrecargas. Parece que exercícios trabalhados em comprimento longo, pessoal, favorecem mais a hipertrofia. Tem mais coisas sobre isso, mas em geral a gente sabe disso. Mas, sobretudo, eu prescrevo em alguns contextos de vários alunos na intenção de melhorar a flexibilidade, melhorar a mobilidade. Então, eu exponho o ombro dela numa condição um pouco mais desfavorecida nesse torque de hiperextensão do ombro para trabalhar os flexores do cotovelo, num contexto de que a longo prazo, em exercícios de empurrar e puxar, ela não venha ter um problema nesse ombro, porque ela já expôs ele ao seu limite de mobilidade com sobrecarga. É mais ou menos sobre isso que eu falo aqui. Essa variação da rosca 21 que tu fez com a barra reta, tu forçou talvez um pouco mais ali de punho, que a gente não queria. E ela fez a rosca com a barra reta, tá? Fisiologicamente a gente não alcança 90 graus de supinação do antebraço. Então eu explico para ela que eu queria graus de liberdade de rotação em detrimento de trabalhar nesse maior comprimento o bíceps braquial. Enfim, só um detalhe para complementar caso fique vago no áudio. Se a barra reta e não se o halter, que é um implemento independente, da mesma forma que seria com a barra W, que tu pode girar o punho, entende? A barra reta tu tem que deixar teus antebraços torcidos a 90 graus, né? E a gente fisiologicamente não tem essa mobilidade sem forçar um pouco de ombro, direcionando os cotovelos ali para dentro. E tu fez a rosca 21, uma técnica de oclusão, repetições parciais. Então, a sobrecarga caiu muito para tu aguentar fazer isso desse jeito, entende? Quando a gente faz contração muscular com aproximadamente 40% do nosso 1RM, né, contração isométrica já, a gente faz vasoconstrição, não impede que o sangue circule. Isso por si só aumenta o estresse metabólico, coisa que a gente não tem, pelo menos eu, intenção de fazer ser aumentado, pelo menos não no contexto dessa aluna. Pode dar uma falsa sensação de queimação, de fadiga, de estar trabalhando o músculo sem necessariamente estar. Exatamente o treino que estava lá. Eu nem sei como trocar o teu treino agora, entende? De verdade, pessoal, se eu não controlo todas essas variáveis, o que eu penso? Se eu for trocar o treino a partir de agora sem saber isso tudo, sem ela ter feito como eu tinha planejado no início, eu vou estar prescrevendo qualquer coisa e qualquer coisa vai para qualquer pessoa. Tá fugindo do que a pessoa realmente investiu em mim. Eu que estudo e sei explicar todos esses porquês, entendem? Quando eu falo isso, eu quero dizer exatamente isso, pessoal. Na realidade, eu preferiria que a gente ficasse mais umas 2 semanas exatamente com o que eu prescrevi e tu filmasse e me mandasse. Na realidade, eu queria mais tempo, mas eu penso que 2 semanas já é o suficiente para eu entrar num acordo. Eu mandei esse áudio querendo não assustar a aluna, não afugentar ela e mais informar, né, o porquê que o diferencial do meu trabalho tem esses porquês. Senão, eu simplesmente não consigo te ajudar, entende? Seria até um desperdício do teu dinheiro. O meu diferencial realmente é saber te explicar todos esses porquês, ter um motivo específico cada um desses exercícios que eu te passei, e eu vi teus movimentos, né? Aquele dia que tu mandou os vídeos ali, pô, consegui ver bastante coisa, estava bem bom. Mas a gente conseguir ver mais e ser exatamente o que está lá é o principal, entende? Me diz aí, se tem alguma dúvida, o que tu acha? Dá pra gente fazer mais 2 semanas exatamente aquele mesmo treino? E aí, pessoal, ela é paciente da Carol, Carol, minha esposa. Se você não veio através do Instagram, pessoal, ô, amor, vem aqui rapidinho. Eu tenho uma esposa, pra vocês verem minha esposa. Vê se tu aparece ali. Ó, aparece. Isso aqui é a Lilinha, tá, gente? Bem? Carol é esposa barra parceira barra sócia, tá? Então a Carol é nutricionista, ela cuida de vários alunos que eu prescrevo treino, ela cuida da dieta, da alimentação. Inclusive,
E da minha também quando eu sigo. Inclusive alguns atletas também, enfim, só pra informar, tá liberado. E a Carol falou, ela foi na consulta e ela falou assim, Carol, adorei a explicação do Guilherme, ele botou em vários detalhes que eu realmente não sabia, outras vezes que eu fiz consultoria não era assim, e é isso que eu quero dizer, gente. Em vários outros momentos eu teria sido mais ríspido, mais ácido na mensagem que eu ia mandar, né? Sei lá o que eu ia falar, né? Pô, se fosse pra tu fazer desse jeito, eu não tinha prescrito pra tu fazer, sabe? Eu teria agido de uma outra forma. No passado eu era assim, e o que eu vejo e penso hoje, pessoal? A gente tem que ter esse cuidado com as palavras, né? Às vezes as pessoas, sem querer, que elas pegam e acabam mudando alguma coisa do treino que a gente, como profissional, prescreve. Mas se a gente consegue explicar todos esses mínimos detalhes, tem um desfecho, tem um desfecho positivo. A pessoa acaba gostando, acaba vendo mais valor no nosso trabalho. No longo prazo, a gente entregando resultados com isso, a percepção de valor do nosso trabalho vai lá em cima. Então é mais ou menos sobre isso. Quero mostrar um pouco aqui dos vídeos, pessoal, dos exercícios dela. Ela também me autorizou. E então comentar o que eu fiz de correção para explicar para vocês como que eu trabalho, o que eu vejo, o que eu penso. Eu penso que exemplos assim na prática é melhor do que eu elaborar um vídeo com apresentação de slides, entendem? Real life, vamos ver como realmente é. Vocês viram que ela estava agachando com um salto, né? Agachando e saltando. Aqui ela fez um número mais alto de repetições e a intenção é que ela se aproximasse da falha. Eu já vou comentar tudo isso, tá? Aí o que eu comentei com ela aqui, pessoal, das correções disso? Primeiro, deixa eu explicar para vocês a minha hipótese aqui. Eu utilizei a prescrição desse treino dela, lembrando, ela quer uma hipertrofia, ela quer um pouco de definição e ela quer desempenho, performance no esporte que ela faz. Então eu me baseei num estudo de Sandro Bartolomei, que trabalha com Mixed Sessions, sessões mistas de treino, né? Onde envolve tanto o trabalho de potência, que são os saltos, então eu corrigi ela, quero que tu salte intencionalmente mais alto, pouco peso. Saltos, treinos de potência, pessoal, eles são prescritos ali aproximadamente 20, 30 a 50% de 1 RM para o indivíduo conseguir fazer um movimento rápido e explosivo. Trabalhei com séries ali de força máxima, pelo menos a intenção era, algo em torno de 2, 3, 4 repetições e algo com um número mais alto de repetições, já ela se aproximasse mais da falha, que é o que é voltado para a hipertrofia. E ali eu vi que, embora tinha a qualidade, o viés da posição do vídeo, parece que ela perde amplitude à medida que ela vai cansando. Então a correção que eu fiz foi, a amplitude, gente, é uma variável que eu digo que eu congelo ela. Eu quero trabalhar com a mesma amplitude das primeiras às últimas repetições. A gente não negocia com a amplitude, a gente não diminui à medida que vai cansando. Entendem? Isso é um diferencial muito grande. É quando tu tá te aproximando da falha que tu tem que manter todo o restante. Entendem? Enfim, é mais ou menos essa correção que eu fiz ali. Aqui ela fez a cadeira flexora ali, tudo ok, nada de correção. A prancha eu achei a pelve dela um pouco mais alta, mas isso não é nada muito relevante, não tanto quanto eu vejo alguns colegas fazendo extremismo por aí, tá? Pedi para ela baixar mais, principalmente baixar mais fazendo retroversão pélvica, que é uma sugestão que tem num trabalho do Brad Schoenfeld, Brett Contreras e alguns outros autores, correlacionando que ao fazermos retroversão pélvica, a gente tem maior atividade de glúteo máximo e reto abdominal, os retroversores primários. Mas reforço, não acho errado, certo?
Olha só quanto estudo eu já citei até agora, gente. Vocês estão pegando esse detalhe, ou pelo menos análises quantitativas que sejam, entendem que isso entrega uma qualidade no trabalho de vocês, se vocês fazerem? É, inclusive é isso que eu ensino nas mentorias também, gente. Aqui eu pulei o vídeo, ok? E ela terminou, a perna foi direto para outra. Única coisa que eu corrigi, o movimento dela tá bem bom. O movimento dela em geral tá bem bom. Em outras ocasiões eu pediria para ela não inclinar o tronco para frente, manter com ele para trás. Algumas pessoas sugerem, né, que inclinar o tronco para frente aumentaria o torque para extensores de quadril, isso trabalharia mais glúteo. Eu acho que não é simples assim essa equação. A gente dizer que faz isso para acontecer isso, eu acho que não é simples assim. Então eu pediria para ela fazer mais reta, principalmente por não ser o que ela está acostumada, né? Frase que o Jonato Prestes fala: o melhor treino é aquele que tu ainda não fez. Então, mudar o treino, mudar algum padrão de movimento para alguns benefícios é o que realmente vai trazer resultado. Nesse caso, eu estaria desafiando a estabilidade dela numa outra posição, jogando o centro de massa e o centro de pressão dela mais para trás. E eu não vi ela se aproximar da falha, ela não perde velocidade quando ela está terminando. Me indica que ela tem que aumentar mais o peso. Entendem? Principalmente, ela não descansa quando ela termina uma perna antes de ir para outra. Ah, Gui, mas o afundo não é para a perna da frente? Talvez, gente, a gente use a orientação de focar mais o peso, o equilíbrio na perna da frente, mas a de trás está trabalhando inevitavelmente. Inclusive, treino de quadríceps, reto femoral da perna de trás trabalha aqui. Reto femoral não trabalha na perna da frente do afundo, nem no agachamento, nem no leg press, por causa do paradoxo de Lombard. À medida que esse músculo se alonga numa posição, numa articulação, numa extremidade, ele se encurta na outra e vice-versa. Se um músculo não consegue alcançar um grau de estiramento, ele não consegue atingir uma capacidade de produção de força, onde ele vai tirar a sobreposição de fibras para elas se contraírem de novo. Então é um detalhe. Pô, treino de quadríceps, fiz leg, hack e agachamento livre. Não teve reto femoral. Reto femoral faz parte do quadríceps, não treinou quadríceps. Afundo, perna de trás, treinou reto femoral. Cadeira extensora, treinou reto femoral. Só um detalhe para a gente comentar aqui também. Tem que descansar depois que faz uma perna antes de fazer a outra. Aqui, aqui algumas coisas superiores, né? Olhem para os joelhos dela. Tá vendo que ele dá uma flexionadinha, ele amortece um pouquinho a descida da barra? Isso aqui é o desenvolvimento militar, gente. Eu uso bastante e, à medida que a pessoa vai progredindo, eu peço para ela não usar os joelhos. Trava joelho, se inclina para trás o quanto for necessário, barra livre, tem que sacar ela do rack geralmente, porque eu quero uma carga alta que a pessoa não consiga, né? Ou pelo menos não se canse, fazendo uma remada alta, um clean para trazer ela aqui para cima. Então já arranca do rack do agachamento propriamente dito. E aí manda. E não flexiona joelhos. É um trabalho do core muito bom, um trabalho de abdômen, né? Então é mais um motivo de eu não prescrever abdômen de maneira isolada por conta disso. A gente usa muito isso daqui para erguer um peso acima da nossa cabeça, né? Para elevar o nosso centro de massa, isso desafia o nosso equilíbrio, nossa estabilidade. E um dos músculos que ajudam nisso é essa forte contração da região em torno da lombar, né? Do core. Seja abdômen, seja oblíquos, seja as musculaturas mais de trás, como paravertebrais e quadrado lombar. O que mais que temos aqui? Aqui ela mandou de novo, né, o mesmo desenvolvimento. A questão de peso ele também estava mais leve. Aqui tem um detalhe legal, gente. Já vi muito profissional orientando assim, ó. Tem que flexionar um pouquinho o cotovelo para tu tirar a tensão do cotovelo. Que tensão? Que tensão é essa que tem no cotovelo que vai diminuir quando tu flexionar mais ele?
Eu entendo que às vezes flexionar um pouco o cotovelo pode gerar um maior conforto no braço por inteiro, mas para mim isso não é a solução do problema, do movimento, do desconforto nessa região. Primeiro ponto é isso. Segundo, tô vendo que ela tá com os cotovelos ali mais flexionadinhos e provavelmente ela foi orientada a projetar os pesos mais para frente, que é o famoso plano escapular, que eu acho legal, acho interessante, utilizo, prescrevo dessa forma. Porém, gente, ela não está no plano escapular. Quem está para frente são os antebraços dela. Rádio e ulna, o húmero não está. Porque o que é o plano escapular? Né? É algo aproximadamente do plano transverso em 30 a 45 graus. Mas isso é em relação ao húmero, em relação à escápula, e a escápula em relação ao gladil costal, que ela é ovalada, certo? Então se a gente bota os braços aqui, os cotovelos às vezes ficam até para trás do corpo, se vocês olharem assim de lado, ó. Então isso não é plano escapular. E essa flexionadinha de cotovelo pode confundir nisso tudo. Além do mais, eu vejo que muitas pessoas usam essa flexionadinha de cotovelo para aumentar mais o peso do halter. E eu não acho interessante, gente. Simples assim. Elevação lateral é um exercício que ele requer um cuidado na sua execução para não fazer uma série de compensações, só que a maioria, pelo ego, vai querer encher de peso. Entende? Então esse é um detalhe importante. Corrigir ela também. Flexão de braço está muito boa, tá? Elogiei ela ainda. Vamos lá. Muitas pessoas, sejam mulheres e até homens, tá? Ah, eu vou fazer sem joelho. Um movimento encurtado. O peito desce e a bunda fica lá em cima. Eu sempre falo, eu quero que desça abdômen, peito e rosto ao mesmo tempo. Ou seja, a gente garante uma estabilidade dessa região inteira do corpo, de maneira que a força, o peso, se dissipe apenas para o peitoral, para o músculo que está contrapondo. Olha como ela desce bem, ó, rosto, peito e abdômen ao mesmo tempo do chão. E não tem problema se à medida que ela for cansando agora ela começar a perder um pouquinho dessa estabilidade. Eu não acho um problema, tá, gente? É super aceitável. Parece que acentuou um pouquinho a lordose lombar, mas, como eu disse, super aceitável. O movimento esse movimento é excelente para mim. Vamos lá. Aqui é legal da gente debater. Vou trazer mais um artigo para vocês. O estudo de Sumiak e Maeu, de 2022, eu acho que é o estudo que comparou o tríceps na polia baixa com o tríceps francês. E o que eles descobriram? Que o tríceps francês hipertrofia mais, e a partir daí, essa coisa que eu falei agora uns minutos atrás, que comprimentos mais longos hipertrofiam mais. Já ouviram isso? Então, só que o estudo, gente, usou até 90 graus de flexão de cotovelo, que é o que ela está usando aí, é o que ela vai fazer mais ou menos no exercício. O diferencial de explorar um comprimento longo, pela articulação do ombro, já que o tríceps longo é biarticular, é também alongar mais ele na sua extremidade distal, flexionar o cotovelo mais do que 90 graus. É o que o estudo não fez. É algo que eu olho aquele estudo com um certo cuidado, uma certa cautela, certo? E aqui eu corrigi ela nisso. Pô, vamos trabalhar um músculo em comprimento alongado, eu sempre vou usar uma frase que é assim, ó, vamos fazer mais com menos. E nesses contextos é utilizar mais amplitude em detrimento de menor sobrecarga. Eu sempre vou partir desse pressuposto. Olha o joelho querendo flexionar, a coluna querendo inclinar, tem muito peso ali. Olha como o cotovelo não flexiona mais do que 90 graus. É um detalhe, ok? Mandei para ela também. Aqui, gente, ó, ela e muitas pessoas, vocês subestimam demais a força de vocês no serrote. Que aí na ocasião foi a que eu citei no vídeo, né? E aí talvez ela não esteja familiarizada, pode ser esse o motivo dela não ter pego mais peso. Gente, muitas pessoas, às vezes com uma sessão de treino presencial, eu faço eles aumentarem muito o peso do serrote deles. É questão de ajuste, pessoal. É posicionar bem o joelho sobre o banco, o outro pé do chão, a outra mão no banco, se projetar o corpo para frente certinho sobre a mão que está no banco, manter o abdômen firme e usar um leve torque rotacional, se for o caso, em detrimento de dar uma cotovelada mais forte para trás.
pegar mais peso nesse serrote, botar esse grande dorsal, esses retratores escapulares, caso tu tenha intenção de atingir eles com esse exercício também, para trabalhar, né? Então, o que eu vou mostrar para vocês aqui agora foi o que eu já falei para ela, ela aguenta mais peso. Avancei. Vai terminar tranquilinha, ó. Estão vendo? Não perdeu velocidade, não ficou próxima da falha, entende? Mas tudo bem, ela tá voltando a fazer, tá tudo certo. Mas é um detalhe, né, que eu já comento para a pessoa ter essa percepção, né? Ela ter essa autonomia com a progressão de carga. Aqui o vídeo tá de lata, gente, mas resumindo, é um terra. Olha a posição que ela está agachada, sentada ali agora. E olha que quando ela for subir, antes da barra desencostar do chão, ela estende o joelho, ela eleva a pelve. É o que eu didaticamente chamo de estifar o movimento. Eu não quero um levantamento terra estifado, ou pelo menos eu quero que a pessoa tenha a intenção de minimizar ao máximo essa estifada. É o que ela faz ali. Provavelmente tem a ver com a força que ela coloca para arrancar. Levantamento terra, pessoal, ele tem que ser, tipo, eu falo que é 2 estágios de força. Um é para tu tirar, né, a flexibilidade ali da barra, para tu tirar o elástico dela, né, fazer ela se deformar, caso seja uma barra mais flexível assim. E somente quando o peso, as anilhas começam a desencostar do chão, que tu faz a força rápida e explosiva, sempre posturando bem. Eu não estou dizendo que é errado estifar, tá, pessoal? Tem atletas de levantamento terra que fazem um movimento mais estifado, tá tudo bem. Mas nesse caso dela aqui, eu quero fazer a manutenção máxima desse movimento usando mais a articulação do joelho, ok? Usando mais a articulação do joelho como extensor do quadril. Olhem quando ela começa a arrancar. Pelve sobe antes, tronco depois. Eu quero os dois ao mesmo tempo. Estão vendo? Ó, a bunda subiu, agora o tronco. Ela tira o peso do chão realmente com o joelho em extensão. E aí o que eu comentei com ela? Pô, tem 2 de 10 em cada lado, vamos botar uma de 20. Esse terra eu não quero que tu arranque tanto lá de baixo, né? Ah, Gui, mas tu não prioriza a amplitude, tá? Mas no terra, gente, vamos buscar um movimento mais clássico, usar as anilhas mais altas nesse contexto. Pedir para ela fazer isso, já que ela já tá botando 20 de cada lado, já arranca, né? Com a altura mais alta para melhorar esse gesto motor. Fez as devidas correções, ela começou até saindo de cima do step, né? Mas eu acredito que estava alto demais, então ela vai achar esse meio termo melhor com as anilhas de 20. E aqui o stiff dela com 40 quilos. Fez terra com 60, né? 20 da barra, 20 de cada lado. 40 quilos de stiff. Aliás, se tu não conta o peso da barra, eu sinto muito, mas tu não tem critérios na tua progressão de carga. Progressão de carga tem que ser algo em torno de 2 a 10%. Pelo menos é o que a literatura traz. Mas é 2 a 10% de tudo que tu está levantando. E a barra tem que contabilizar para isso. Informação importante. O stiff dela tá bem bom, gente. Boa flexibilidade na cadeia posterior. Também comentei que ela não ficou próxima da falha. Ela quase deu uma parada na última repetição. Pessoal, o vídeo de hoje era isso. Lembrando, o objetivo desse canal no YouTube é trazer coisas com mais detalhes, sem tanta edição, sem se preocupar com o tempo, né? Pra sair no Instagram ou no TikTok ou qualquer rede social. Eu esqueci daquele marketing básico do começo. Se inscrevam no canal, pessoal. Eu quero estar trazendo mais vídeos como esse, a realidade que a gente tem dentro da nossa área, dentro do treinamento, tanto para você que não é profissional da área, quanto para você que é profissional da área também e que talvez seja até aluno meu aí de mentorias ou cursos. Eu fico muito feliz que vocês estejam aqui. Comentem também no vídeo, pessoal. Faça o algoritmo entender que esse conteúdo é relevante, que ele é bom, para que ele entregue para mais pessoas e que eu fique bem ranqueado, bem posicionado aí pro YouTube. Se inscrevam no canal. Até a próxima!